entre aspas. Diálogos sobre gestão da comunicação. Olá, boa noite, pessoal. Esse é mais um episódio do Entre Aspas. Meu nome é Sara Trajano. E eu sou Malu. E nós estamos aqui com Tássila Oliveira, nossa convidada de hoje. Isso, eu sou Tássila, eu sou egressa aqui de Educom. Fiz especialização em Marketing e Inteligência de Mercado e sou aluna também aqui da UFCG ainda, do mestrado de Administração. Hoje em dia, eu estou trabalhando, eu tomo conta do setor de comunicação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui de Campina Grande. Perfeita. Já entrando principalmente nessa questão da secretaria, a gente queria saber primeiramente como funciona essa questão interna da secretaria. Então, basicamente, como que vocês estruturam a comunicação interna mesmo, entre secretarias ou até entre vocês mesmos, para garantir realmente que haja um fluxo correto de informações entre vocês e que a secretaria e os servidores. A prefeitura é um órgão muito grande, né? Então, existe uma gestão macro, que é a Coordenadoria de Comunicação, a CODECOM, e que eles estruturam as informações oficiais, que são, por exemplo, hoje saiu um decreto de um novo facultativo no Carnaval. Então, esse tipo de informação sai de cima, sai da base. Então, quando sai da base, é distribuído para a gente, que fazemos as assessorias de comunicação de cada secretaria, e da gente a gente distribui para o público. Lá a gente tem uma liberdade muito grande de como trabalhar isso. Desde que respeite as diretrizes, o Código de Ética e Conduta de Comunicação da Prefeitura. Mas aí é bem tranquilo. Deixa. Tássila, agora a gente vai fazer uma pergunta dos nossos internautas para você, tá? Então, a primeira pergunta é: quais são as principais diretrizes ou estratégias adotadas pelo plano de comunicação para garantir a efetividade na comunicação com a sociedade? Certo. Como eu falei, tem uma comunicação num formato macro, que seria a CODECOM. Esse formato ele é mais institucional, ele é uma forma mais formal de comunicar com o público, né, a sociedade. Então, os informativos, notícias, enfim, tudo que vem de lá é publicado no portal oficial da Prefeitura e nas redes oficiais da Prefeitura também. Aí, ok, sai de lá, alguns portais da cidade reproduzem, às vezes aquele assunto tem a ver com uma pasta, ele faz o link, mas tudo que sai de cima é postado lá no portal oficial. Quando sai algo de cada secretaria, eu vou falar pela que eu trabalho. Por exemplo, lá na secretaria a gente oferece cursos de base tecnológica à população de forma gratuita. Então a gente prepara uma matéria, manda essa matéria para a CODECOM, lá tem uma equipe de editores que faz toda a revisão, alguma alteração, né, para poder publicar no portal oficial. E depois que está publicado lá, a gente tem liberdade de trabalhar várias maneiras para publicar as nossas notícias. Com vídeo, foto, documentário, enfim. Desde que, novamente, esteja dentro do padrão, tanto o padrão de identidade visual, porque para cada gestão existe uma base, né, de identidade visual, como seguindo as diretrizes, né? Assim, respeitar o código de ética e conduta, a gente tem total liberdade para isso. Perfeito. Até no momento, já era que a próxima pergunta eu ia trazer com relação a essa questão da curadoria. Se, além desses conteúdos que você disse que vem normalmente de cima e tudo mais, que são mais obrigatórios assim, para a publicação, se vocês também conseguem, por conta, decidir aquilo que vai ser publicado, o que é mais relevante, o que é mais ali. Sim. Por exemplo, o que é publicado em redes sociais da nossa secretaria passa pelo crivo do secretário e o nosso de comunicação. A gente tem uma equipe com fotógrafo, design, jornalista, enfim. Mas não precisa passar por esse marco. Só essa questão maior de coisas mais oficiais, né? Aí, inclusive, se vocês abrirem e olhar as páginas em rede social, no Instagram de cada secretaria, ela tem uma base parecida, mas cada um tem uma identidade diferente. Porque cada um fala com um público diferente, né? Sim. Entendi. E cada secretaria tem uma equipe de comunicação específica? Tem. A gente costuma dizer que é o seguinte,
nós somos a CODECOM dentro da secretaria e a secretaria dentro da CODECOM, porque temos que conversar entre si que muitas pastas desenvolvem serviços que estão interligados. A gente tem muita coisa ligada à Secretaria de Educação. Então, a gente tem que estar sempre conversando com a Secretaria de Saúde também. Então, a gente tem que estar sempre, além de conversando, todo mundo faz parte de uma gestão só. Então, é por obrigação a gente saber tudo que está acontecendo, não tudo, mas assim, pelo menos as principais coisas que estão acontecendo, porque chega alguém, às vezes, de um portal ou de um produtor de TV a dizer, ei, e sobre isso? E sobre o programa lá que oferece óculos de grau para as crianças do ensino infantil. Aí tem que saber para falar com ele e encaminhar-me como é lá da Secretaria de Educação para falar o restante. Entendeu? Mas aí acontece dessa maneira. Entendi. E existe uma estratégia assim, específica para tornar a comunicação mais acessível e inclusiva para diferentes públicos, como os idosos, pessoas com deficiência? Olha, a gente tenta... Estou falando no sentido de comunicação e informação, né? Isso. A gente tenta produzir as coisas, os conteúdos, de forma mais acessível possível. Mas dentro da secretaria da prefeitura existe uma secretaria, que é de assistência social, o SEMAS, que é específico para esse tipo de causa. Por exemplo, de público, desculpa. Eles têm vários núcleos. Então, o núcleo de pessoa portador de deficiência, eles têm lá o contato direto com eles, que já pega, por exemplo, às vezes a gente acha que nós jovens, que eu sou jovem, a gente vive na bolha da rede social. E a gente acha que o que está sendo informado ali está todo mundo sabendo, né? Mas não é. Tem público que, para a gente poder chegar e atingir, a gente tem que produzir um panfleto e distribuir. Então, para cada tipo de ação e cada tipo de público é feito, existe uma estratégia diferente. Aí, para esses, a gente tenta, claro, abraçar todos, mas existe um núcleo dentro da prefeitura e dentro de outra secretaria específico para trabalhar. Por se comunicar diariamente, né? Inclusive, já é um gancho também. É próxima pergunta que ela fica assim. E eu falar justamente sobre esse ponto de... Você citou esse exemplo de, às vezes, vocês precisarem para algum tipo específico de público, distribuir panfletos ou algo do tipo. E aí, essa questão para algumas regiões da cidade, Bisu e Sica, que podem, muitas vezes, não ter acesso à internet, a essa rede social como a gente tem acesso aqui daqui do bus, por exemplo. E aí, muitas vezes, essa galera fica escanteada. E a gente queria saber exatamente se existe estratégia desse tipo, como essa você exemplificou, o seu distribuição de panfletos, e se isso sai da Secretaria de Comunicação de vocês, o núcleo de comunicação de vocês, ou se vem dessa de acessibilidade, você falou. Certo. A gente tem aqui eu não vou dizer o número exato para não errar, mas as escolas municipais aqui estão equipadas com laboratórios de informática. E, geralmente, eles ficam... não logados, mas já ficam na página da prefeitura, no portal, para que as pessoas possam ficar informadas com as notícias oficiais. Então, também a gente se comunica com as comunidades via portal oficial, e-mail, as próprias escolas. Eu falo escola porque é o público que a gente consegue atingir mais, assim, que é mais espalhado na escola, posto de saúde. Eles ficam informados e são multiplicadores de informação. Por exemplo, um agente de saúde, está acontecendo alguma coisa lá, um treinamento, então ele ali fica responsável por replicar essa informação. Eu vou dar um exemplo. O GovBR, ele é um sistema que disponibiliza vários serviços, mas é um sistema complexo de você acessar. Então, por exemplo, uma pessoa que não é alfabetizado digitalmente, ele não consegue ser beneficiado com todos os serviços, porque ele não consegue nem o básico, porque é acessar. Então, a gente e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Secretaria de Saúde, ano passado a gente ministrou um treinamento para os agentes comunitários de saúde, para eles ensinarem ou ajudarem, auxiliarem as mulheres a acessar o GovBR, para fazer o cadastro
e receber o absorvente de forma gratuita. Mulheres de baixa renda que estavam tinha direito ao benefício, né? Então, a gente tenta se comunicar dessa forma. Outra forma também é que existe um projeto de conectividade, que aí sai lá para a nossa secretaria, que seria para instalar pontos de internet em todas as SADs e clubes de mães da cidade. Porém, na gestão pública é tudo assim, tudo mais burocrático. Não é só querer um CEO de uma empresa vai lá e aprova. Para ser feito isso, existem vários poréns. Um deles, por exemplo, é que essas associações tenham prédio próprio. Então, para ter prédio próprio, precisa ter feito a compra, e aí precisa ser feito um projeto de lei, precisa ser votado na Câmara. Então, já vemos que aí é uma coisa bem completa, né? Mas existe sim esse projeto de conectividade, e a gente também trabalha lá com a parte de alfabetização digital, que é oferecendo cursos de base tecnológica, sendo o chave, ponto-chave, ponto focal, o letramento digital, que a gente já nasceu na era digital, mas, por exemplo, você pega o celular e entrega uma pessoa de 60 anos, talvez ela não saiba. Hoje talvez sim, mas nem todas sabem manusear, e se souber, não sabem utilizar para resolver várias coisas. Por exemplo, a gente tem depoimentos lá de pessoas que mudou de vida, que assim, conseguiu diminuir a depressão, porque conseguiu se conectar com as pessoas, aprendendo a manusear o celular para conversar com alguém. Isso que eu ia falar. Dá acesso mesmo ao dinheiro, dinheiro próprio, essas pessoas não têm, né, por conta disso. Parece que a pessoa está vivendo em outra dimensão. O dinheiro é seu, mas você não pode, na hora, não pode fazer um pagamento, porque você não sabe manusear um aplicativo. Então, a gente também oferece isso. Como profissional de comunicação, é muito importante que a gente dê esse acesso a outras pessoas, não só para que elas se comuniquem, mas que elas saibam utilizar os meios, né? Que elas consigam fazer o pagamento de uma conta e tudo mais. E é muito legal saber dessa questão que ela fala, que tu traz, que às vezes na escola ou no curso de saúde é que ele se torna as pessoas dali se tornam comunicadores para os demais. Então, por exemplo, dentro de uma escola acontece, vocês se informam sobre uma campanha de vacinação, por exemplo, a criança vai ficar em casa, vai conhecer para os pais, e aí mesmo que os pais não tenham esse acesso, eles sabem por conta da criança. E isso é muito mais, é um simpular, de certa forma, né? A gente tem outra pergunta dos internautas agora. Como a gestão lida com os desafios de comunicação em momentos de crise ou quando há divergência de opiniões da população? Olha, na gestão pública, a gente parte da premissa de tem sempre que se antepor à crise. Porque crise na gestão pública não é uma coisa boa. Sim. Especialmente na era que a gente vive hoje. Por quê? Porque as notícias que circulam, a maioria delas são sem fundamento. Hoje, com a democratização da voz na internet, muita gente fala, mas assim, não existe algo que vai validar se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou não. Então, às vezes aquilo ali, o cara está falando, outra pessoa concorda, e aquilo vira uma crise, que aí você vai ter que provar que uma mentira lá foi só uma mentira. Então, a gente sempre dá a premissa de o máximo de transparência possível, clareza, falar de forma simples, falar com a população, evitar. Em caso aconteça, sempre o diálogo, a via do diálogo, para esclarecer. Isso a gente vai conseguir, inclusive, em outros municípios, em outras cidades. A gente vê o Brasil todo passando por essa situação, de ter que ficar contornando desinformação, porque a gente está passando por uma era que isso é o que mais acontece. E aí é muita correlação a essa nova era, além da desinformação, chegam novas tecnologias, chega um novo formato de produção de conteúdo, que hoje, atualmente, principalmente, se atualiza muito rápido, né? E aí, vocês têm alguma estratégia para acompanhar isso? Como é que vocês fazem para acompanhar esse ritmo, se vocês se enquadram ou se vocês preferem o conteúdo tradicional? Está falando a maneira de como informar, e nas meias. A gente tenta estar em todos os lugares, porém, também parte da premissa de quem é meu público. Por exemplo, lá na secretaria, a gente tem um público jovem, mas não chega a ser adolescentes. Então, o Instagram para a gente é ok, resolve.
Já tem outras secretarias que usam TikTok. Aí você vai e pensa, a Secretaria de Educação fala com o público infantil. Não, fala com as mães. Porque são elas que pegam as informações, elas que matriculam as crianças, enfim. Então, assim, vai depender muito de quem é o público. Eu acho que vocês não veem nada por exemplo, assim, com tanta intensidade de uma Secretaria de Agricultura, Secretaria de Finanças, porque eles têm um teor mais informativo, IPTU, entendeu? Então não precisa estar com o TikTok. Justo. Para informar, dá tudo IPTU. E às vezes nem é o público que vai estar acessando. Não é, exatamente. Bom, a gente está caminhando para a nossa última pergunta. E aí ela fala, a pergunta é sobre se existe espaço, né, para práticas educomunicativas dentro dos projetos desenvolvidos pela gestão, como oficinas, podcasts ou rádio comunitárias. Mas aí eu acho que você também pode falar um pouco das ações da secretaria, que eu conheço algumas e eu acho que elas são bem interessantes aqui para você trazer, que se encaixa também um pouco nessa pegada educomunicativa. Eu comecei a mudar a minha visão do que é praticar Educom. Porque, assim, na literatura, claro que ainda é uma literatura nova, mas a gente vê algo muito específico, como as que você citou agora. E hoje em dia eu vejo Educom em muita coisa. Por exemplo, o simples fato, que não é simples, de você democratizar a educação para as pessoas, já é uma prática educomunicativa. A gente pegar um curso, por exemplo, de Power BI, de programação em Java, que é caro, e pegar um menino vir da periferia, poder estudar com um aluno de uma escola mais cara da cidade, você está democratizando conhecimento. E, por igual, a metodologia de ensino é a mesma. Para mim, eu vejo como, entendeu, em vários vieses. Eu não vejo só exatamente nessas práticas. Por quê? Porque eu acho que um podcast, um programa, é um produto. Mas ali é um produto que, ok, ele vai ser utilizado e tal. Mas ali trabalha, hoje em dia, eu vejo que ele parte da premissa que ele trabalha com transformação de vidas. Não é só resultando num produto, é resultando na transformação da vida da pessoa. E eu acho que a Educom entra nisso. A gente lá na secretaria, por exemplo, também tem projeto que utiliza material de descarte para oficinas de introdução à robótica com criança da rede pública. Então, é você pegar, assim, o conhecimento, pegar tipo um nada e tirar leite de pedra, mas não é. É você despertar numa criança ali e a gente fala, não, se um se interessar, o trabalho da gente já valeu. Você pegar ali, o menino chega e faz, professor, mas e se eu colocar a pilha assim, assim, assado? Então ali você já despertou o interesse daquela criança por aprender, enfim. E a gente tem lá muita gente, viu, que saiu, foi lá por curiosidade. Tem um curso aqui de graça, vou fazer. Muita coisa que é de graça também, muita gente não dá valor, né? Mas de graça deve pressionar. Mas é incrível, o povo transforma a vida das pessoas, a educação transforma a vida das pessoas. E só pegando um pouquinho desse tema aí, que eu acho uma das coisas mais interessantes da secretaria, como é que as pessoas estão acessando? Como é que faz que as pessoas acessarem esses cursos que são gratuitos? Como elas acessam? Essas crianças vêm das escolas municipais? Quem é esse público? É idoso que acessa também os cursos? Como é que é da pessoa participar? Os cursos, especificamente, nosso público não são as crianças. A partir dos 15 anos de idade, qualquer pessoa, qualquer classe social, renda, pode fazer nossos cursos lá na secretaria. A inscrição é feita pelo site, é bem simples. Quando a gente está com matrículas abertas, a gente sempre divulga rádio, TV, Instagram, no portal oficial da prefeitura. Não tem uma seleção, assim, porque a gente não tem como distinguir um critério de seleção. Então, é ordem de inscrição mesmo. Aí, os cursos têm uma meia duração de 2 meses e são de base tecnológica, que é para a pessoa ter o contato
já dá para ser encaminhado para o mercado de trabalho e ali, se gostar, pode seguir, inclusive, para o superior, como a gente tem alguns casos lá. Mas aí é isso, geralmente a gente divulga. Por hora, a gente só não, né? Mas estamos com inscrições abertas para um projeto que ele, inclusive, é pioneiro aqui no Brasil, o Impulse Campina. Que a gente ouve falar muito em startup, aí você às vezes imagina que para participar, para ter uma startup, precisa ter algo estruturado, tá? Vai no Sebrae, que dá todo o suporte, mas muitas vezes você tem que ter algum valor financeiro para investir, até em treinamento, né? O Sebrae, inclusive, é nosso parceiro no Impulso Campina, e é um programa que surgiu, surgiu na verdade, do MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. E Campina Grande foi escolhida como cidade para implementar o projeto piloto. E deu tão certo que hoje em dia já são várias cidades em várias regiões do país com o BAE Inovativa, porque utiliza a metodologia inovativa. E aí é o seguinte, você tem uma ideia de negócio, você acha que aquela ideia tem futuro, mas você nem tem expertise e nem tem dinheiro para investir. Aí você diz, e agora eu faço o quê? Eu só tenho uma ideia. Aí você vai lá no Instagram da gente, se inscreve no Impulso Campina e os selecionados, pode ser CPF ou CNPJ, não precisa ter empresa aberta ainda. Os selecionados passam 14 semanas, tipo em um curso. Ali vai ter um treinamento interdisciplinar, multidisciplinar, passa por administrador, contador, pessoas da área jurídica, profissionais da área jurídica, profissional de marketing. Então, você vai na fase de ideia, a gente chama de ideação. Ele diz, sua ideia é viável. Aí você passa por uma consultoria jurídica. Você precisa disso. Na parte de marketing também. A gente não tem como financeiramente investir na sua empresa. Mas a gente vai dar todo o suporte para você sair de lá sabendo o que é necessário para investir numa empresa ou não, empresa ou produto ou serviço. E se sua ideia é viável ou não. Porque às vezes muita gente quer empreender, quer botar um negócio, investe dinheiro, mas acaba perdendo dinheiro porque aquilo não conseguiu vingar e foi para frente, né? Então a gente dá todo esse suporte que é para conseguir aí a galera fazer seu negócio, ter seu dinheiro e empreender. Olha, que aberta, não, exatamente, e é muito bom, inclusive, dentro de tudo isso, enxergar o profissional da comunicação. Eu acho que isso é o mais gratificante para a gente, é conseguir entender que a gente pode se encaixar nesses lugares também, sabe? Porque a gente tem espaço, esse interesse é muito. E o profissional de comunicação, no geral, seja do comunicador, comunicólogo, jornalista, enfim. Os profissionais de comunicação, gente, eu costumo conversar com meus colegas. Em nenhum lugar que a gente for, a gente vai ser valorizado de primeiro. Em nenhum lugar. É desmotivador. Isso é ação para nós agora. Porque assim, a gente devia ser das condições do bombeiro. A gente geralmente serve para apagar isso, porque está tendo um problema. Mas nós somos essenciais demais. Uma boa comunicação, seja em uma empresa, seja no setor público, ela faz total diferença. Ela faz diferença imensa, assim. E o profissional de comunicação ele também tem que ser meio bombril, né? A gente faz relações públicas, a gente faz assessoria, a gente faz videomake, tira foto, filme, a gente faz tudo. A gente testa é completo. Mas o resultado disso tudo, nós temos projetos premiados. Esse dos cursos se chama Projeto Lan House Social. A gente recebeu o Prêmio Internacional ano passado. Então, ele só conseguiu atingir o público, esse público todo, por causa de alguém, e de alguém só não, né? De uma equipe de comunicação que estava por trás disso tudo. Nada gira se não tiver uma pessoinha lá de comunicação por trás, dizendo, vamos fazer assim, vamos divulgar assim, essa. Até porque para ter aluno que precisa divulgar. Para divulgar precisa da gente, né? É verdade. É com essa esperança, né? Com esse sentimento muito bom que a gente vai encerrando então o nosso episódio. A gente queria te agradecer pela participação. Muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, a gente encerra por aqui. Se você tiver alguma coisa para falar, algum recado, dizer o que achou super legal, só que experiência. Gostei desse formato. Na minha época não tinha, infelizmente, assim. Fico feliz em ver que está evoluindo. A Edupom, gente, é tão importante. Assim, continuem, produzam, comecem a produzir muita coisa audiovisual, porque a gente também, hoje em dia, se depara com tanta produção que eu vou e penso, meu amigo, se fosse uma galera de Edupom produzindo aqui, ó, sair muito melhor. Eu comecei a produzir e não parem. Muito obrigada, viu, Társula? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.